Boa tarde, tudo bom? Bom estar aqui. Eh, o meu recorte, né, pensando em cidade, tudo é falar de lixo, né, que é um dos problemas interessantes, né, e enormes quando a gente fala, né, em cidade, em transição e no futuro. Eh, então eu vou dar um contexto, né, do hoje e o nosso contexto Brasil, um pouquinho. Meu nome é Tânia, eu sou diretora de projetos e parcerias da Eu Reciclo. Então vou contar um pouco da gente aqui, né. A gente, né, o Brasil, ele produz 82 milhões de toneladas de resíduo sólido urbano por ano. Nós somos o quarto maior poluidor de plásticos do mundo. E aí a hora que a gente olha, né, para esse material todo, mais ou menos um terço poderia, né, potencialmente reciclável. A diferença é que nosso resíduo tem muito lixo orgânico, principalmente, né, dos outros 60 e poucos por cento. Disso a gente já tem meta, né, hoje tem meta prevista em legislação e planos, tudo, para que até o ano que vem, 2024, um quarto, né, das 25 milhões de toneladas, né, potencialmente reciclados, sejam recuperadas e reinseridas na cadeia. Mas hoje a gente está, né, nas 736 mil toneladas, que é mais ou menos 3% lá dos 25 milhões, 24 milhões e pouco. E aí daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, né, do trabalho do Eu Reciclo, mas desse número formal, né, mesmo se a gente for contar com toda a informalidade aí dessa cadeia da reciclagem, né, e aí a gente está focando em resíduo que foi para a mão do consumidor, né, então desse resíduo pós-consumo, mais ou menos metade desse número formal foi, processado e foi reinserido pelo Eu Reciclo em nossa rede de parceiros centrais de triagem. Então esse é o nosso tamanho. Provavelmente, assim, os dados é que a reciclagem real seja em mais perto de 5, 6%, né, se a gente contar o informal, que é muito relevante. E aí, por que que a gente não consegue, né, reciclar muito mais que isso? Então a gente tem, né, ainda mais no Brasil, né, nas nossas dimensões e pulverização, a gente tem um desafio muito da gestão do resíduo em territórios, né, então da coleta seletiva, que é muito mais cara, muito mais complexa, passa outro caminhão, ele não pode compactar o lixo, porque senão depois você não consegue aproveitar bem, né, o material. Então, por exemplo, São Paulo, que tem uma coleta melhor, assim, né, comparando as cidades grandes no Brasil, recicla só 2%, né, da massa de resíduos que vai para aterro, via coleta seletiva. E tem muita disparidade dentro da cidade de São Paulo, né? Então, subprefeitura da Vila Mariana recicla 10% e tem outras que estão ali 0,3%, que é a que recicla menos, Itaim Paulista. Também tem uma questão do desafio dos materiais, né? E aí a gente fala principalmente em viabilidade econômica. Tem também a viabilidade técnica de reciclagem de alguns tipos de material, que ainda não existe, mas é muito mais uma questão de viabilidade econômica. Então, de um lado, a gente tem material como o alumínio, né, que o Brasil é campeão de reciclagem, mas todo mundo que toca no alumínio é remunerado, né, de uma forma interessante por isso. Então, pode ser um catador, pode ser a central de triagem, quem coleta, e o reciclador, que é a usina. Do lado oposto, a gente tem o vidro, que por competir, né, com o preço da matéria-prima, que é areia, o material é muito pouco valorizado, então, enquanto uma tonelada de vidro é vendida para o reciclador por mais de R$ 4.000, o vidro vai estar numa média de 250 a R$ 300. Então, muito pouca gente quer trabalhar com vidro. Porque, por exemplo, uma central de triagem que coloca uma pessoa para separar vidro tem prejuízo, porque o valor de venda do material não paga o trabalho de separação daquela pessoa. Então, a gente entra nesses desafios e é isso que a gente precisa resolver, né? No trabalho do Eu Reciclo, como a missão é aumentar as taxas de reciclagem no país, né, a forma que a gente trabalha com isso é, de um lado, os nossos clientes são as empresas que, né, vendem produtos embalados, e, do outro lado, a gente tem uma rede, né, de parceiros centrais de triagem que estão puxando a coleta
e fazem a separação do resíduo para encaminhar para reciclagem. E a gente rastreia todo esse caminho, né, da origem à destinação final. Então, é um trabalho de pensar, né, de quem está gerando a externalidade negativa, como a pergunta que eu vi aqui é quem paga a conta, né? Então, a empresa que coloca embalagem, né, distribui para o mercado, paga a conta, né, ela tem uma responsabilidade de recuperação de embalagens, como aquela meta de 25% que eu falei, e, do outro lado, quem está gerando a externalidade positiva, que está coletando, recuperando, reinserindo o material, é remunerado. Então, o trabalho do Reciclo é formar essa rede, apoiar essa rede, desenvolver. Então, montar a estratégia para as empresas que precisam recuperar o material e remunerar a cadeia para que ela possa aumentar a capacidade de se desenvolver. Então, a gente atua, né, levando mais renda para as centrais de triagem, hoje são 420, por meio do crédito de reciclagem, né, que é essa externalidade negativa positiva, estruturando cadeias de materiais específicos, principalmente os de difícil reciclabilidade, então fazendo com que a cadeia se torne economicamente viável, estruturando e acelerando cooperativa e gerando e criando investimentos em capacidade futura, por exemplo, em máquinas de separação dos materiais, né? Então, tem projetos desse tipo. E aí, a hora que a gente olha futuro, né, e pensa, né, em cidade, em resíduo, a gente poderia até falar, então, futuro a gente tem que olhar para infraestrutura, etc. Sim, mas, né, para a gente pensar em mirar lá na frente, olhando para vários exemplos, cases e testes que estão sendo feitos no mundo todo, acho que tem duas coisas, né, que a gente fala muito, que é isso, a circularidade, garantir que as coisas fiquem voltando, né, para que pare de extrair, e muito comunidade. Então, engajamento de comunidade, e aí, quando a gente pensa em cidade inteligente, é o que faz muita diferença nos exemplos que dão certo. Então, para mostrar um pouquinho o que pode ser esse futuro, e aí realidade de alguns países que talvez estejam no futuro que a gente vai chegar. Então, por exemplo, na Holanda, eles falam, nossa meta para 2050 é que todos os produtos tenham embalagens completamente circulares e sem utilização de fossil free, né? Sem utilização de material que tem origem em combustível fóssil. Então, 100% das embalagens vão ser produzidas com material reciclado ou com base em materiais renováveis. Sem lixo e sem microplástico, e que nada, né, ligado à embalagem gere prejuízo para o meio ambiente ou para as pessoas. A meta da Holanda de 2030, né, que já piscou, já estamos em 2030, é que todas as embalagens sejam 100% recicláveis na prática, né, não só na teoria, que 100% da coleta e da processamento dos materiais seja feito em alta eficiência e alta qualidade, e que 100% das embalagens retornáveis voltem para os fabricantes de forma proporcional. Tem muitos países assumindo, né, essas metas ambiciosas para mexer aí no ponteiro do resíduo. A hora que a gente olha para outro exemplo de futuro, eu peguei aqui a Finlândia, e esse é um exemplo de uma cidade que é uma cidade teste, né? É uma smart city, lá, uma cidade de laboratório, em várias frentes de energia, de mobilidade, de moradia, muito software, né? Como o professor Hugo falou. Não vou fingir, não vou nem tentar, não sei a pronúncia, não sei se alguém arrisca um finlandês para a pronúncia da cidade, né? Mas que está ali embaixo, não dá para... Alguém sabe falar finlandês? Não? Mas, assim, então, algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, embalagens de vidro, de PET e de alumínio, todas têm um preço, que aí eu chamo de aluguel, mas eles não se sentem fazendo, né, pagando aluguel. Mas é isso, a embalagem tem um preço, 20, 30, 40 centavos, você paga mais. Quando você devolve o vasilhame, o casco, né, para quem tem um pouco mais de idade, você pega o dinheiro de volta, ou em dinheiro ou em desconto na compra que você está fazendo. Tem a separação, né, por tipo de material, e são vários tipos de materiais, então é feita pela pessoa. Então, hoje, o que a central de triagem faz no Brasil,
quem faz é o próprio consumidor. Cada pessoa tem que fazer isso, leva, né, nesses totens, o lixo vai para o subsolo, e nessa cidade modelo, ele é distribuído direto para os caminhões que vão para o reciclador, por uma rede de tubos a vácuo que levam o resíduo a 70 km por hora para dentro do caminhão, ninguém encosta nele e ele vai para o reciclador. E, em decorrência disso, como tem muito material sendo reinserido na cadeia, tem muitas coisas na construção, em itens de decoração, moda, não só nas embalagens, utilizando material reciclado num nível muito alto de design, de qualidade, etc. E aí, né, óbvio que a gente olha a Holanda, a Finlândia e fala, bom, né, que não vai dar, né, como é que é, e o Brasil, como fica, quantos anos para trás a gente está. Mas a verdade é isso, a gente tem que mirar, né, no que a gente tem, uma visão de futuro. Enquanto a gente não tem os tubos a vácuo, a gente precisa mover os nossos 3% de reciclagem. Como eu falei do vidro, que é muito difícil, a cadeia, vou dar um exemplo real de desenvolvimento de cadeia de vidro, que a gente foi desenvolver a cadeia de vidro no Amazonas, que nunca se tinha reciclado um copo, uma garrafa, né, lá do Amazonas, por estar muito longe do reciclador, porque as vidrarias estão concentradas no sul e no sudeste. Então, para fazer alguma coisa sair de lá, né, quem paga a conta? Então, o que a gente fez foi, primeiro, gerar uma eficiência logística. Então, a gente pegou, mapeou, né, fez uma análise local, e aí conectou num bolsão várias centrais de triagem cooperativas. Pegou uma mais estruturada, com mais espaço, e investiu em infraestrutura. Então, assim, o vidro, para ser, né, coletado e armazenado, precisa de baia, precisa de construção civil, você move o vidro com retroescavadeira, né, não é com uma big bag. Então, teve né, investimento em obras, em infraestrutura, equipamentos de segurança. A gente conectou essa central, né, essa que recebeu o investimento, com as outras cooperativas centrais de triagem. Ele virou um comprador para aumentar a eficiência logística, que foi esse central foi conectada com um comprador de São Paulo, porque nos estudos era mais eficiente trazer para São Paulo do que, por exemplo, uma vidraria no Nordeste, então veio por cabotagem. E aí, conforme a gente foi evoluindo na recuperação do vidro, a gente investiu também numa máquina de trituração para que ficasse lá o vidro na construção civil, para não ter, né, o impacto das emissões do transporte. Então, não vira, né, uma parte, então, não vira embalagem, fica na construção civil, uma parte vem para São Paulo e vira embalagem. Então, com isso, a gente já conseguiu recuperar, por exemplo, mais de 8.000 toneladas, né, de vidro, que antes estava, por muitos e muitos anos, indo só para aterros, né? Então, acho que são exemplos de como a gente mira num futuro lá na frente, mas começa a resolver problemas reais de vidro. Então, é isso. Obrigada.